Capítulo 201 O mundo nuvem dos sonhos. Nili é o tipo que precisa de um defensor. Yulian está ciente de que ele está apenas brincando, porque em seu relacionamento, o que está em uma posição mais elevada não é ela, é Nili. Ela foi a única a receber ajuda dele. Exclusivamente com base na compreensão das duas potências da lei de Nili, o cultivo de Nili vai subir aos trancos e barrancos a um grau chocante dentro dos próximos meses. Ele pode até mesmo ser capaz de chegar ao ranking lendário muito rapidamente. Definitivamente vou pagar de volta o favor de hoje. Então, o que devo fazer para esconder a minha aura e sair desse lugar? Perguntou Yulian, olhando para Nili. Ela podia sentir que seu corpo divino já podia se mover como ela quer e a lei de fogo nessa área tem sido sugada por ela. É como o que Nili disse, ela deve viajar em torno de modo que ela possa absorver ainda mais a lei de fogo e se restaurar ao seu auge. Se queremos deixar esse lugar, irmã deusa deve seguir as minhas instruções. Nili levemente sorriu e disse, caso contrário, se sua aura for detectada, eu vou estar morto. Eu entendo. Há especialistas que exercem o poder da lei sobre o clã das bestas demoníacas, portanto, só posso esconder a minha aura. Se eu for detectada, então só haveria morte. Enquanto sua sugestão estiver correta, eu vou ouvi-lo. Ela disse, balançando a cabeça. A fim de restaurar a sua força, ela não tem escolha, mas sofrer algumas queixas. Eu vou encobrir seu corpo com padrões de inscrição da minha lei da escuridão para esconder sua aura. Não há outra escolha, mas a irmã deusa ficará em uma situação pouco inconveniente. Tente diminuir o seu corpo para ser tão pequena quanto possível e se esconder dentro da minha manga. Além disso, eu vou ter de colocar todas as roupas que você está vestindo, bem como o material que você já usou antes e colocá-los para em uma matriz de inscrição usando a lei de fogo para imitar a sua aura. Assim, fazendo as bestas demoníacas pensarem que você ainda está nesse selo. Vou desenhar a matriz com o padrão de inscrição para você mais tarde. Disse Nili. Yulian balançou a cabeça, entendendo o que Nili tinha planejado. Ela fez o que lhe foi dito, a figura pequena dela constantemente voava ao redor. Embora ela fosse muito pequena, sua velocidade e eficiência são muito rápidas. Na matriz que ela já tinha previsto, uma figura apareceu lentamente no meio da matriz com o padrão de inscrição e ficou calmamente em pé lá. Essa figura parecia exatamente como Yulian, exceto que era apenas uma farsa. Depois que tudo foi devidamente arranjado, Nili olhou para ela e disse, Irmã Yulian, tente encolher seu corpo e deixe tão pequeno quanto possível. Olhando para a manga de Nili, Yulian não poderia ajudar, mas sentia um pouco de vergonha. Mesmo que seu corpo possa encolher a uma altura bem mais inferior, o espaço na manga de Nili ainda seria muito pequeno. No entanto, ela não tinha outra escolha, mas, apenas fazer o que ele sugeriu. Para o futuro do clã humano, ela não pode se incomodar com tais assuntos triviais. Seu corpo lentamente encolheu até que ela fosse um pé alto, em seguida, se transformou em um raio de luz e entrou na manga de Nili. O espaço na manga de Nili era realmente muito estreito. Quando Yulian entrou em sua manga, ela entrou completamente, se tornando muito difícil para ela fazer sequer um único movimento. Ela desconfortavelmente torceu o corpo um pouco. O braço de Nili era como um pilar, bloqueando-a, e ela não tinha escolha, mas ficar perto de seu braço. Irmã deusa, não mexa em nada.
Nili amargamente sorriu. A manga é realmente um pouco estreito. No entanto, ele não tinha outra escolha, como ele só podia manter a estabilidade do padrão de inscrição da lei da escuridão perto de sua palma. Nili começou a operar a matriz da escuridão com o padrão de inscrição e lentamente envolveu o corpo de Yulian com ele. Yulian podia sentir que sua aura verdadeiramente foi escondida pelo padrão de inscrição de Nili. Ela nunca imaginou que Nili seria capaz de usá-lo tão eficientemente depois de apenas compreender a lei da escuridão não muito tempo atrás. No coração de Yulian, ela teve forte curiosidade sobre as origens da Nili. Nili tem ideia do que Yulian está pensando agora, no entanto, ele pode sentir uma sensação peculiar vindo de seu braço. Ele podia sentir sua pele requintada e figura curvilínea tocá-lo, isso é simplesmente uma estimulação sedutora. Nili riu amargamente, mesmo em sua vida anterior, ele nunca tinha experimentado um evento tão estranho antes. Antes de entrar aqui, ele pensou que havia algum tipo de tesouro escondido aqui e alguns itens que ultrapassavam o ranking lendário. Ele nunca esperava que ele iria encontrar uma deusa. Ele não encontrou qualquer tesouro, mas ele está trazendo uma deusa. O destino é uma coisa tão misteriosa. Embora a manga seja um pouco apertada, olhando de fora, não parece estranho em tudo. Vamos! Nili disse a Yulian a manga, então ele seguiu o caminho que ele veio. Depois de sair da caverna, Nili olhou para o abismo, mas não podia ver o fundo, apenas uma mancha de preta. De acordo com Yulian, há algumas bestas demoníacas no auge do ranking lendário que se escondem dentro do abismo, portanto, ele tem que ter muito cuidado em esconder a aura de Yulian. Como Nili seguiu a parede do penhasco quando ele subiu, haveria ocasionalmente rugidos das bestas demoníacas provenientes do abismo. Esses rugidos terríveis deveriam pertencer a algum tipo de besta demoníaca poderosa. Os rugidos em si iriam causar um palpitar. Felizmente, esses caras estão se escondendo dentro do abismo. Se eles se mostrassem, Nili definitivamente não seria seu oponente. Neste momento, mesmo Yulian tinha tomado muito cuidado quando ela tentou o seu melhor para retrair sua aura. Nili subiu o precipício muito rapidamente e bateu a poeira para fora de seu corpo. Nessa aventura no manancial escuro, sua colheita foi muito boa. Ele foi em direção à cidade. Originalmente, Nili pensava que um dia seria suficiente para ele abrir o tesouro dentro do manancial escuro. Ele nunca imaginou que ele iria encontrar Yulian e ser adiado por um tempo tão longo. Lá no destino celestial, Xiao Kuang e seus homens estavam esperando por um longo tempo, mas não foram capazes de esperar o retorno de Nili por mais tempo. Ele pensou que Nili já tinha morrido, então ele retornou. Sabendo que Nili ainda tinha que voltar, Xiao se sentiu um pouco impotente. Agora que Nili morreu, se a Cidade da Glória e o Senhor da Cidade soubessem sobre esse assunto, será que iriam destruir o destino celestial? Antes de Nili retornar, eles não se atreveriam a enviar alguém para a Cidade da Glória. Quando a notícia da gangue de Xiaolang reaparecendo chegou aos ouvidos de Xiao, ele tinha capturado todos eles e interrogado os mesmos. Depois de ouvir as informações dos 6 deles, Xiao se sentiu muito intrigado do porquê Nili estava fazendo tudo isso. Ao fazer uma longa corda, ele poderia estar se preparando para ir para baixo do manancial escuro. Depois de recordar a lenda aterrorizante sobre o manancial escuro, eles não poderiam ajudar e apenas tremer de medo. Eles só poderiam esperar que Nili seja abençoado pelos céus e seja capaz de voltar vivo.
Caso contrário, se as pessoas da Cidade da Glória rastrear sua localização, até aqui, todo o destino celestial estaria destruído. Eles podem ter certeza de que Nili é uma das figuras mais importantes na mansão do Senhor da cidade de Cidade Glória, ele pode até mesmo ser o jovem mestre da família do Senhor da cidade. Mercado do destino celestial. Embora Nili estivesse andando, William suspirou de tristeza. Mais uma vez, ela voltou para o mundo humano. Embora os seres humanos estejam sendo caçados por bestas demoníacas, pelo menos nem toda a humanidade foi aniquilada. Nili não podia deixar de perguntar, irmã deusa, quantos planaltos conseguiram sobreviver? Eu não sei como muitos planaltos conseguiram sobreviver. William balançou a cabeça e disse, depois de experimentar a batalha do Deus sem fim, embora os seres humanos conseguiram sobreviver e se multiplicar em tal número que incontáveis impérios aparecerão, uma vez que um Deus espiritual aparecer no clã das bestas demoníacas, os clãs humanos, então, entrarão em uma grande derrota. William ponderou e disse, embora a batalha entre o clã humano e o clã demônio seja uma desvantagem, é absolutamente impossível para o clã demônio aniquilar totalmente o clã humano. Vários deuses espirituais têm linhagens passadas, e espalhá-los em torno de outros reinos. Embora a batalha no mundo principal não tenha um monte de tribos humanas restantes, os clãs humanos têm o controle de vários reinos. Com a ametista de bambu no núcleo, alguns poderosos deuses espirituais tinham previsto várias defesas naqueles reinos e resistirão por dezenas de milhares de anos. Mesmo se todos os deuses espirituais do clã humano estejam mortos, o clã das bestas demoníacas não seria capaz de matar naqueles reinos. Assim, verifica-se que os clãs humanos ainda estão no controle de vários reinos. Entre os clãs humanos, o mais forte deve ser a família primal transmitida pelo Deus espiritual Caos Primordial. Dentro dessa família, há inúmeras quantidades de especialistas extremamente fortes e eles têm uma cópia do bambu ametista como um objeto da guarda. Se o Deus espiritual do clã das bestas demoníacas forçarem a entrada, eles seriam todos destruídos. Até mesmo eu testemunhei pessoalmente a centelha divina do caos primordial está sendo destruída, ele é o mais misterioso entre todos nós. Eu não posso dizer com certeza se ele encontrará uma maneira de reviver. William disse depois de ponderar sobre seus pensamentos. Então, podemos entrar nesses reinos? Nili perguntou em voz baixa. Nós podemos, quando nós encontrarmos a rocha da nuvem dos sonhos. Nós vamos ser capazes de usá-lo para estabelecer uma matriz de teletransporte e entrar no mundo nuvem de sonhos. Esse é um reino independente, com flores desabrochando toda a temporada. Também é próspero e fértil. É apenas um pouco menor do que o mundo principal. Disse William. Saber sobre a matriz de teletransporte espacial e entrar no mundo nuvem dos sonhos, ela era uma das poucas deusas espirituais do clã humano que saiba disso. Uma esfera que se encontra sob o controle de um clã humano é, sem dúvida, muito mais seguro do que o mundo principal. Além disso, é mais adequado para os seres humanos viver em comparação com o mundo da prisão abissal. Se ele pudesse mover a cidade da glória para o mundo nuvem dos sonhos, então seria muito mais seguro. Nili meditava no seu coração e perguntou, onde devemos encontrar a rocha nuvem dos sonhos? A fim de impedir o contato entre o mundo nuvem dos sonhos e o mundo principal, deuses espirituais do clã das bestas demoníacas saquearam uma grande quantidade de rochas nuvem dos sonhos.
Há apenas uma ou duas em algumas ruínas deixadas para trás pelos clãs humanos. Antes da minha centelha divina quebrar, eu escondi o meu anel interespacial no mundo principal. É várias dezenas de milhares de milhas de distância a partir desse lugar. Se pudermos encontrar o meu anel interespacial, nós definitivamente seremos capazes de ter rochas nuvem dos sonhos suficientes. Yulian disse quando ela suspirou. O anel interespacial da deusa Yulian. Com sua força, não deve ter definitivamente muitos itens bons dentro que foram deixados para trás quando ela ainda estava viva, certo? No entanto, dezenas de milhares de milhas é um pouco longe. Nili tinha antecipação para o mundo nuvem dos sonhos. Em sua vida anterior, a área que ele se movia em torno era só o mundo principal, ele nunca foi a esses reinos subsidiários. Quanto ao mundo nuvem dos sonhos, era impossível para ele ter ouvido falar dele antes. Yulian pensou em algo e disse: temos que deixar esse lugar, rapidamente. Caso contrário, pode trazer desastre para o Planalto. Uma vez que as bestas demoníacas no manancial escuro notarem seu desaparecimento, eles definitivamente vão matar todos que estiverem no seu caminho. Apesar de já terem previsto o padrão de inscrição de disfarce, quem sabe, quando eles vão ver através dele. Ok. Nili concordou. Ele mostrou seu rosto um pouco no mercado, depois à esquerda.